Com a evolução e a popularização da inteligência artificial, como as empresas podem organizar dados e estruturar equipes e negócios orientados por algoritmos? É o que a gente vai descobrir agora com o Dmitry de Mello, que é especialista em IA e autor do livro Homo Algoritmos. Dmitry, bem-vindo ao estúdio. Obrigado. Tudo bem? Pelo convite. Legal, imagina. Dmitry, como toda essa revolução tecnológica, a inteligência artificial também chegou para mudar a vida das empresas, né? O que você descobriu, o que você traz no seu livro sobre isso? Bom, meu livro ele é um apanhado histórico ancestral de como que o ser humano, as espécies humanas evoluíram correlacionadas com as suas ferramentas, né? Desde o Australopithecus, que usou um galho de árvore para alcançar a fruta e estender o tamanho da sua mão, ao Australopithecus, ao Homo sapiens, ao Homo habilis, que usou uma pedra para bater em outra com o seu primeiro algoritmo e transformou aquilo em uma ferramenta. Então, desde que o homem é homem, ele traz ferramentas que expandem as suas capacidades físicas e pela primeira vez na história a gente inventou uma ferramenta que amplia nossas capacidades cognitivas. Isso para as empresas, no ambiente corporativo, é ouro, né? A gente tem a capacidade de ter pensantes, seres pensantes, mais pensantes e que conseguem fazer maiores cognições através de um volume, de um dilúvio de dados que a gente está enfrentando hoje em dia nas organizações que humanamente é impossível de se analisar, que é o que a gente chama de gap analítico. Então, a inteligência artificial vem para potencializar as organizações e cada indivíduo, né, em cada ser humano ali, ser mais produtivo, ser mais inteligente. Eu acho que é isso que a gente traz no livro, é isso que a gente propõe nas organizações que a gente trabalha. Não, muito interessante. Escuta, agora sim, tem aquele temor, né? Sempre que a gente fala de inteligência artificial, como toda revolução tecnológica, a gente tem sempre o temor que aquilo vai acabar com os empregos ou vai prejudicar de alguma maneira a sociedade, até pelo menos a curto prazo, até a sociedade vivenciar essa nova onda. Você cobre alguma coisa disso? Você vê esse problema nessa transição para a inteligência artificial? Eu tenho um olhar bem otimista sobre o futuro, né, do mundo. É claro que algumas profissões vão ser substituídas, né? Algumas principalmente que envolvem processos ali mais simples, mas nenhuma ferramenta até hoje na história do homem nos anulou, sempre nos potencializou, né? Então o arado nos deixou mais produtivos no campo, enfim, N ferramentas que nos potencializaram. Eu acho que isso é um ganho, né? Vai nos potencializar. Por um outro lado, existem alguns perigos, alguns riscos que a gente precisa avaliar, principalmente no Brasil. A gente parte do princípio de uma ferramenta que a gente precisa saber conversar, escrever, ler e interpretar. E o Brasil tem 30% de analfabetos funcionais, 10% de analfabetos, mas outros 10% que não têm acesso à internet, enfim, é o básico. Então, a gente parte de uma ferramenta com metade da população já fora do jogo. Como é que a gente não deixa isso virar um novo apartheid, um apartheid digital, de separar a população na metade, só metade privilegiada e a outra metade não. Então, acho que é um processo coletivo de inserção, de entrada dessa população dentro de um ecossistema educacional que aprenda a, no mínimo, interpretar um texto e saber interagir com a ferramenta e com as ferramentas, para não ficar para trás e abrir um buraco de desigualdade no Brasil muito grande. Exatamente. A gente sempre fala aqui de inteligência artificial no contexto também dessa guerra entre Estados Unidos e China, os dois buscando aí um avanço na frente e tudo mais. Então, a gente tem do lado dos Estados Unidos, a gente tem um modelo de grandes empresas, né, OpenAI, Anthropic e tudo mais, e no caso da China a gente tem o Alibaba, o Huawei, outras empresas mais de código aberto. Como é que você vê essa competição, o código fechado das empresas americanas e o código aberto das chinesas? Como é que eles vão competir entre si? Bom, são duas estratégias válidas. Eu acho que é uma nova guerra fria, né? A gente está vivenciando quem dominar essa tecnologia dá um salto gigantesco na humanidade, o que pode trazer grandes evoluções, mas também grandes perigos, dependendo de como o homem vai usar isso. E a China, com código aberto, ela tem capacidade de disponibilizar para o mundo inteiro usuários que podem contribuir com a evolução do seu modelo. Já os códigos fechados vai ficar restrito a um grupo de pensadores que também tem suas vantagens, né? Os dois modelos vão ter vantagens e desvantagens, ambos são válidos na minha opinião e vão
potencializar a velocidade dessas descobertas. Eu acho que dentro do meu livro eu falo sobre isso, né? A evolução humana do Australopithecus para o Homo habilis, 2,5 milhões de anos. E aí o ser humano foi evoluindo cada vez mais rápido. Milhares de anos, séculos, décadas, e agora a gente está numa evolução quase que diária, né? Então, cada semana tem uma grande novidade que muda todo o curso do mundo. Eu acho que essa disputa, essa nova Guerra Fria potencializa essa velocidade, e acho que a discussão está rápido demais, o ser humano consegue acompanhar esse gap de conhecimento, né? Enquanto está começando a aprender, já tem uma nova tecnologia, precisa desaprender a anterior. As discussões, está na hora de reduzir um pouco a velocidade. Eu, como um bom mineiro, é um trem sem freio. Então, são discussões que a gente precisa ter e aprofundar. Com certeza. Você falando de mineiro, né? Eu queria trazer a conversa para o Brasil. Como é que você vê a questão da inteligência artificial no Brasil? O Brasil deve buscar um modelo de LLM, por exemplo, de Large Language Models brasileiro, ou ele deve usar um modelo estrangeiro, adaptar ao Brasil? Como é que você vê a questão da inteligência artificial aqui no Brasil? Eu acho que a gente tem um dever de casa estrutural e um dever coletivo de unir as instituições privadas, sociedade civil, governamental, para diminuir esse abismo educacional, primeiro, que envolve, né, o usuário final português básico de interpretação de texto, e aí um outro salto que é a matemática, né, o STEM. Né? No Brasil, apenas 3% da população sabe estatística básica, e a inteligência artificial nada mais é que uma junção da estatística com capacidade computacional. Acho que o Brasil não tem que buscar uma plataforma proprietária, tem que usar o que já tem, que está anos-luz na frente aí, e fazer o básico, o dever de casa, para aprender a usar primeiro e depois se interagir com a tecnologia na matemática. Apesar desse gap também, tem um dado interessante. Eu estive no evento da OpenAI, o primeiro evento da OpenAI aqui para desenvolvedores no Brasil, e o Brasil tem a segunda maior comunidade de desenvolvedores dentro da OpenAI, o que me fez refletir que talvez a criatividade do brasileiro supere um pouco a deficiência matemática, computacional, e que, quem sabe, pode ser um produto de exportação, um novo samba, uma nova música, um novo futebol brasileiro, onde a gente, com jeitinho, não o jeito pejorativo, a gente possa ter um produto de exportação, onde as máquinas não conseguem ter mobilidade, né, a adaptabilidade que o brasileiro tem. É uma questão a gente pensar. Criatividade, né? A criatividade, o repertório do brasileiro, né, passando por tantas crises, um país tão diverso. Acho que o repertório é diferencial competitivo nisso, e o Brasil é um mundo dentro de um país, né? Então, diversas etnias, uma história rica, diversas etnografias juntas, pode ser uma ponta de esperança nessa corrida que a gente está bem para trás. Com né? certeza. Dimitri, é muito interessante assim pelo ponto de vista da evolução, né? Eu imagino que você, chamando o livro de Homo Algoritmos, você está também ligado nessa questão da evolução. E a gente tem muito visto também em relação à questão de robôs humanoides junto com a inteligência artificial. Alguns analistas dizem que isso vai ser realmente o grande passo evolutivo do ser humano. Como é que você vê a questão, por exemplo, da ética, a questão dessa disputa de robôs humanoides com os seres humanos na questão do trabalho? Como é que você vê essa disputa em relação à ética e o avanço dessa tecnologia disputando um pouco com o ser humano? Ótima pergunta. O título do livro, Homo Algoritmos, é uma provocação. Claro. Onde eu provoco que a gente está passando de uma espécie de Homo sapiens para Homo algoritmos, porque na teoria da evolução da espécie humana, o cérebro humano foi aumentando, a capacidade de reter dados e fazer sinapses foi aumentando, e aí chegamos no Homo sapiens. E agora que a gente tem uma tecnologia no bolso que consegue pensar, tem capacidade cognitiva, então estamos com o cérebro expandido, portanto, uma nova espécie. É uma brincadeira. Agora, com relação aos humanoides, os robôs, a máquina, né, que é a IA geral, que se espera que venha no próximo passo, né, generativo, e em breve a geral, eu não acredito que vai ter uma substituição do humano por robôs, porque eu sou bem cartesiano. Você é otimista. Sou otimista e cartesiano. É matemática com capacidade computacional, né? Essa estatística que existe hoje, a machine learning, a aprendizado de máquina que existe hoje nos modelos da OpenAI, do Google,
já existem há anos. Teve uma grande alteração que foram os modelos Transformer criados pelo Google em 2017, mas a matemática disso que a gente está vendo hoje já existe há muitos anos, há décadas. Foi o que levou a matemática, que levou o homem à Lua. E agora a capacidade computacional simplesmente se encontraram no destino. Então, depende do homem. A ética vai ser a ética do homem. O computador não vai conseguir pensar. Agora, como o homem vai usar essa ferramenta, que são outros 500. Né? Temos na nossa história, olhando para trás, ferramentas que foram inventadas, como a pólvora, o avião, que tiveram outros destinos para guerras e para fazer o mal, que desviou o seu propósito inicial. Então, vai depender tudo da ética humana, uma vai estar ligada para a outra. Eu digo no livro que o IA é espelho. Ela vai representar o que o homem é e o que o homem foi no seu passado. Isso dá um pouco de medo, hein? Dá medo. Não, mas gostei de ver a sua posição otimista. Super obrigado. Dimitri de Mello, escritor, especialista em IA e autor do livro Homo Algoritmos. Dimitri, super obrigado. Obrigado. Valeu.